E realmente, o Fabrício, viu, Fabrício, o anestesista, há quem diga que, poxa, doutor, o senhor não gosta de anestesia, né? Eu falei, como eu não gosto de anestesia? Na verdade, sempre que a mulher manifesta o desejo, opa, ok, está respeitado. E o anestesista, depois fica andando com o obstetra, viu, Fabrício? Eles fazem uma analgesia realmente para diminuir o desconforto para o parto. Ele não faz para morrer da cintura para baixo, ele faz para a mulher ir para o embate e ela que dá conta, e a gente comemora depois, viu? Mas muito obrigado, viu, da acolhida, viu, Marcos? Muito obrigado, muito obrigado. Pode ficar à vontade. O tema que o doutor Alberto vai apresentar agora é falar um pouquinho sobre o plano de parto, um pouquinho sobre, né, como que a gente tenta conciliar as sugestões, as experiências que ele já está tendo, né, como conciliar todas as expectativas, né, da parturiente ali com as possibilidades que a gente pode oferecer, com as incertezas, com as inseguranças na hora de um medo, né, um risco para o bebê. Então, como é que a gente tenta conciliar o que eu chamei aí de expectativa versus realidade, né, para seguir os memes do momento aí. Obrigado. Muito bom. Olha, a questão do plano de parto, primeira coisa que eu acho que tem que acontecer é o médico, né, entender que pensar plano de parto não é se sentir como se alguém estivesse ensinando missa para o vigário. Esse acho que é o principal ponto. Muitas vezes o colega fica ofendido se a paciente chega numa maternidade e ela diz, olha, eu tenho um plano de parto. Quer dizer, o cara imagina que, como assim? Como plano de parto? Ou, eu não tenho nada com isso, eu só sou plantonista. Essa mulher fez pré-natal com quem? Eu não tenho nada a ver com isso. E, na verdade, o plano de parto é o que o Marco já comentou de saída. É um instrumento que a mulher tem a possibilidade de contar, de deixar claro o que ela gostaria que acontecesse. Então, disso, eu acho que é o principal oportunidade que tem em saber de plano de parto é que, se você estimular a mulher a realizar o plano de parto, e o momento mais oportuno desse plano, ao meu ver, é no pré-natal mesmo. Né? Se o conceito de equipe multidisciplinar, para quem está atuando, já tiver definido, melhor ainda, porque esse plano de parto já vai passar, talvez, no crivo de uma enfermeira obstétrica, por exemplo. Então, a mulher já sentou, ela já pôde colocar o que ela gostaria no plano de parto. Só que, para colocar o que ela gostaria no plano de parto, ela vai ter que ter uma noção mínima do que é idade gestacional, ela já vai saber a importância desse neném nascer na data dele, ela já vai saber, nos casos que houver necessidade de uma indução, por exemplo, de que maneira pode ser feita essa indução, se vai entrar com ocitocina de saída, se vai usar prostaglandina, se vai... Quer dizer, essa mulher vai começar a ter essas noções e, sobretudo, a via de parto fica também bem discutida. Né? É importante que as pessoas entendam que, quando a gente defende a humanização de parto, na verdade, não pode ser pensado um parto via vaginal como se fosse o nosso objetivo. Porque nós estamos cheios de ouvir, por exemplo, de pessoas que passaram por um parto vaginal e que fala de parto como sendo uma coisa horrível. Por quê? Porque, na verdade, ela teve um parto vaginal, mas foi parto que eu chamo de medonho. Foi parto onde não foi considerado o que ela gostaria que acontecesse. Foi parto onde o protocolo, entre aspas, dentro de uma rigidez, sem considerar o que significava a maneira que a gente estava falando do que tinha que ser feito. Então, o plano de parto, pessoal, para o médico que não está habituado, eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente entender o que essa mulher está procurando. E também para a gente esclarecer os nossos pontos de vista. Esclarecer do porquê que nós topamos algumas coisas e porquê que nós não topamos outras coisas. Por exemplo, se ela vai discutir a episiotomia,
Hoje, para mim, é muito confortável falar de episiotomia, da não necessidade de episiotomia. Mas eu falo isso hoje, depois de ter mais de 500 partos sem episiotomia. E podendo falar para os senhores com tranquilidade que, felizmente, eu não tive nenhuma laceração de 4º grau, por exemplo. Então, para o colega que está acostumado a fazer epísio e acha que tem que fazer, porque senão vai estourar tudo, como às vezes fala para o paciente, a gente precisa olhar de novo a literatura e falar, pô, na verdade, não vai estourar tudo, não. Se a gente, no pré-natal, inseriu essa mulher no contexto geral, ela discutiu o plano de parto, você conseguiu mostrar que a fisioterapia faz um sentido, de que você tem um bisturi na mão, mas ela pode optar por não fazer a epísio rotineira, você está compartilhando uma possibilidade, e ela está tendo uma chance de, sem estar sendo pressionada, sem estar com dor, sem estar com nada, de se corresponsabilizar pelo desfecho, que é um outro papel do plano de parto. A gente corresponsabiliza, a gente assume esse olhar salutogênico, a gente quer que o desfecho seja melhor, a gente sabe que a chance de um pré-natal ter um final feliz é grande, mas a gente chama essa mulher para junto desse caminho. E isso é propiciado principalmente quando você discute plano de parto. Porque se a gente simplesmente não quiser falar disso, você perdeu a oportunidade. Por que é que começa a ter outros profissionais se colocando na questão da assistência de parto hoje? Porque a gente não está dando espaço para conversar. Na condição de... se a gente for pensar numa orquestra e pensar num maestro, pessoal, nós somos os maestros dessa orquestra. Nós temos que assumir nosso papel de maestro. É óbvio que, para ser maestro, muitas vezes, a gente precisa ficar de costas para o público, para a gente cuidar bem do time que a gente está regendo e para ter o melhor resultado. Então, esse papel de um médico ficar com essa dificuldade de rediscutir o que a gente já aprendeu, isso não é bom para a gente não está ganhando nada com isso. Nós não estamos afirmando nosso papel nisso. Socialmente, nós não estamos nos fortalecendo. Nós estamos, na verdade, não querendo discutir, por exemplo, um plano de parto, nós estamos abdicando de dar uma assistência adequada para a mulher, uma assistência respeitosa para a mulher, no ambiente que nós achamos que temos recurso para, naquele parto que tem baixo risco, quando ele vira alto, e nem sempre avisa quando vai virar alto risco, uma hemorragia pós-parto nem sempre dá para você prever. Então, por exemplo, na minha assistência de parto, eu comento, gente, olha, eu não faço cesárea eletiva. Quando que eu conto isso? Eu conto isso porque eu discuto plano de parto, eu falo com ela, falo, eletiva eu não faço. Assim como eu não faço assistência de parto fora do ambiente hospitalar. Nossa, doutor, mas o senhor é humanizado porque disseram que não sei onde faz não sei o quê. Gente, se eu discuto o plano de parto com ela, eu tenho uma oportunidade de ouro para contar para essa mulher o que eu faço. E por que eu não vou para o domicílio? Eu conto para ela. Eu falo, escuta, no domicílio pode ser muito melhor, pode ser mais confortável, você sentir o cheiro da casa, ou a cama é sua, ok. Mas se você tiver uma hemorragia, o tempo que eu vou levar para fazer diagnóstico, para te levar no hospital e fazer o que tem que ser feito, pode ser que eu já te perdi. Pode ser que eu não vou conseguir ver você criar seu filho. Onde eu faço isso? Na discussão de plano de parto. Ah, mas você é contra parto domiciliar? Eu não. Eu sou contra um parto onde eu vou participar desse cenário e eu não tenho o recurso necessário se as coisas saírem do quadrado, sair do beabá, sair do óbvio. Então, é um momento onde você pode discutir o plano de parto, mas não precisa fazer o que está necessariamente querendo se você achar que tecnicamente não tem o suporte para isso. No plano de parto, algumas pessoas vão falar, por exemplo, da questão da analgesia, né, que é um tema muito debatido. Muita gente confunde o parto humanizado, por exemplo, com o parto sem analgesia. É uma distorção.
Um parto humanizado, onde eu entendo e respeito a demanda da mulher. Se a mulher demandar uma analgesia, ok. Eu posso falar muito bem, faz muito bem a analgesia, mas se eu discuto o plano de parto, eu estou discutindo a participação da doula no trabalho de parto, dos recursos que a doula pode usar e diminuir o desconforto da dor. Eu consigo dizer e dar a confiança para ela que se a dor for intensa e precisar da analgesia, ela terá analgesia. Essa confiança faz com que ela embarque no projeto do parto. Ela entende que a diferença de dor e de sofrimento, eu consigo discutir isso no plano de parto. Que parto é uma experiência dolorosa? Ah, ela é dolorosa, sim. O tamanho da dor pode variar. O suporte, a suportabilidade que cada uma tem pode variar. Mas nós estamos prontíssimos para, se ela entrar na partolândia, né, como a gente sabe, ela, nossa, charopou na contração, reclama, passa a contração, rebola, pede água e para ela, tá bom? Tá bom. Se ela disser, eu quero anestesia, tem que respeitar a anestesia. Anestesia. Portanto, onde a gente discute isso com tranquilidade? É quando a gente discute plano de parto. Então, talvez até para a gente dar algum espaço para discussão, o plano de parto é a oportunidade para que ela diga o que ela gosta e que ela queira. E é uma oportunidade para a gente mostrar do porquê que nós topamos e por que nós não topamos algumas coisas que são ditas de quem defende parto humanizado e diz por aí. Há quem diz por aí só para ser diferente, para ser, parece que filosoficamente, e parar na mídia e tal, mas não tem suporte, não banca. E na assistência no Brasil, fica para o médico assina assistência. Então, nós temos que ter a capacidade de discutir com tranquilidade o plano de parto. Não como se fosse um momento para ser ofendido. Não, é um momento para a gente defender as nossas convicções. E também a gente refletir. O quê? O desejo que essa mulher tem, na verdade, ela não é em nada diferente ao que nós temos. Porque o nosso desejo, enquanto médicos, é que, no final, eu tenha uma mãe bem e o bebê também esteja bem. Nós queremos o melhor para os dois. Muitas vezes, a mulher é capaz de se colocar, do ponto de vista teórico ao menos, digamos, abrindo mão até dela pelo bebê. E nós não queremos abrir mão de nenhuma dos dois. Nós queremos participar do desenvolvimento, do crescimento da família. Nós queremos que saiam de lá, entrar aquela coisa, entram dois andando e, de preferência, a gente olha e veja 3 bem, que vá de alta de maneira mais precoce, né? Na maneira oportuna, mas que não precisa necessariamente de UTI, não precisa usar laboratório, não precisa transfundir, não precisa de tal. Então, Marcos, a ideia, digamos, do plano de parto, que eu considero uma das ferramentas mais preciosas para quem está pensando na questão da humanização. É desarmar o espírito e trazer para a mesa a discussão do plano de parto. Né? Nós temos não sei até se isso interessa, talvez, nós temos uma espécie de um modelo, de uma sugestão inicial para o plano de parto que a gente propõe para nossos pacientes. Né? Por quê? A maioria das coisas que vão estar colocadas ali, no fundo, já é nossa prática. Mas elas têm a oportunidade de saber o que é enteroclisma, né? Senão lá ela não sabe que diacho é isso, mas a gente sabe, né? Tricotomia, o que é isso e tal. Então, a gente oferece o plano de parto, elas leem o plano de parto, e aí com a enfermeira elas vão discutindo ponto a ponto, e se ela tiver alguma sugestão a mais, eu queria que quando nascesse, colocasse esse santinho, não sei o quê, ou ela quer uma playlist X, ela quer... Então, essas coisas a gente vai discutindo, porque, de resto, a ideia de entrar em trabalho, de preferência no tempo espontâneo, de entre 40 e 41 semanas, a gente espera de verdade. O papel do marido nesse negócio todo, você insere o cara e discute. Se houver necessidade de procedimentos, que procedimentos serão esses, a gente discute no pré-natal.
e no plano de parto. Então, eu acho que é uma ferramenta que nos municia de coisas, não nos tira do jogo. Muito pelo contrário, põe a gente no jogo que é nosso jogo. Esse campo é nosso. O campo da assistência tem que ser nosso, né? Assim como a importância desse obstetra, da enfermeira, está muito alinhado, porque não pode a enfermeira falar que está tudo bem, sendo que não está tudo bem, bolas. Essa mulher não é então do meu time. Isso precisa ficar muito claro. E quando entra em cena o anestesista e o neonatologista, aí fica mais legal. Porque, nesse caso, não tem uma incongruência entre a nossa atuação enquanto obstetra da atuação do neonatologista. Não pode haver incongruência, né? O bebê vigoroso, nesse projeto que a gente desenvolveu na prefeitura em São Paulo, nós criamos uma situação onde o bebê é avaliado no ventre materno. O bebê vigoroso, ele sai, a gente entrega para a mulher, o neonatologista vai lá, claro, faz a ectoscopia, está vendo aquele bebê, está vendo o tônus, está vendo a cor, está escutando o bebê, está tudo bem, ele fica com a mãe. A gente consegue deixar ele com a mãe, né? O colega não fica ofendido porque o bebê ficou com a mãe, tudo mais. Por um lado. Por outro, o bebê nasceu hipotônico, o bebê nasceu... Cara, não precisa o neonatologista bater no obstetra para ele pegar o bebê dele. Não, o obstetra tem discernimento de pegar esse bebê, clampear e realmente entrega para os cuidados do neonatologista. Isso também tem que ser um pouco alinhado. Se a gente tivesse um plano de parto profissional, digamos assim, a gente tem que deixar isso alinhado dentro da instituição, dentro da sua equipe, dentro do seu time, para que não haja falas dissonantes, porque senão parece que fulano falou uma coisa, o ciclano outra, não sei o quê. E paciente, se tem desfecho ruim, vocês devem saber, começa a aparecer o tio advogado ou a tia que não estava na cena, mas aparece para opinar, aparece não sei quem, não sei o quê, aparece o cara da revista X, da TV Y, e aparece um monte de coisa. Então, internamente, a gente tem que estar muito alinhado, sabendo o que a gente dá conta de fazer, né, sabendo os nossos limites, né, inclusive da questão técnica. Se a gente não sabe fazer um fórceps, cara, a gente vai ter que aprender a fazer esse negócio, ou vai ter que ter alguém do lado, ou vai ter que... Alguém precisa ter noção disso. Mas eu não sei fórceps, mas eu sei vácuo. Que ótimo! Você tem uma opção. Não sei vácuo, porque é um negócio, eu sei fazer fórceps. Faça um fórceps. No pré-natal, no plano de parto, a gente tem que falar de determinados procedimentos, por exemplo, falar do paciente que existe fórceps, que existe vácuo, é nosso papel na execução desse plano de parto. Porque às vezes o bebê já está ali. Se você bobear, realmente vai fazer uma anóxia. Mas a paciente já ouviu falar que o neném que nasce de ferro tem problema, tem paralisia porque nasceu de ferro, né? Se você está, de novo, na discussão do seu plano de parto, você pode mostrar para ela que, muito provavelmente, tem paralisia, não é porque nasceu de fórceps. Tem paralisia porque demorou de indicar o fórceps. Então, meus colegas, fica aí o convite para olhar para o plano de parto de uma maneira um pouco mais benevolente, entendendo que o plano de parto é uma possibilidade da gente estar construindo um espaço muito mais favorável para a nossa atuação. Eu vou reduzir aqui minha fala, vai que eu falo para caramba, viu? Mas, enfim. Era isso, em tese, que eu tinha para comentar para vocês.